Olá pessoal, tudo bem? É um grande prazer estar novamente nesta videoaula. Na videoaula de hoje farei 4 questões. A primeira questão é do Enem 2011, sobre o conteúdo de eletricidade. Na sequência vem uma questão do Enem 2014 sobre magnetismo. Também farei uma do Enem 2017, que envolve o magnetismo em espiras. E por fim, sobre o Enem 2018, eu farei uma questão sobre a lei de Faraday. Lembrando para vocês, não esquecerem de deixar o like no vídeo, de se inscreverem no canal e as dúvidas de vocês, certo? Colocarem lá nos comentários, tá bom? Um abração! Essa questão é muito boa do Enem 2011 sobre eletromagnetismo, certo? Este ramo da física que é de grande importância. Lembrando que o eletromagnetismo foi a junção da eletricidade com o magnetismo. Isso ocorreu com uma experiência muito importante, certo? De Ørsted. Foi através dessa experiência que ocorreu a junção da eletricidade com o magnetismo, que antes era estudado separado. Bem, vamos à leitura da questão. Um curioso estudante, empolgado com a aula de circuito elétrico que assistiu na escola, resolve desmontar sua lanterna. Utilizando-se da lâmpada e da pilha retiradas do equipamento e de um fio com as extremidades descascadas, faz as seguintes ligações com a intenção de acender a lâmpada. Bom, então aqui veja que nós temos 7 situações em que este estudante, certo, fez essa ligação com a intenção de acender a lâmpada, certo? Então são 7 situações aí. Aí veja o seguinte, ó, tendo por base os esquemas mostrados, em quais casos a lâmpada acendeu. Letra A, no caso 1, 3 e 6. Letra B, no caso 3, 4 e 5. Letra C, no caso 1, 3 e 5. D, 1, 3 e 7. Ou E, 1, 2 e 5. Certo? Então, é uma questão bem interessante. Vamos analisar, então, alguns conceitos de circuitos elétricos. Circuitos elétricos são ligações de elementos, como geradores, receptores e capacitores, realizadas por meio de fios condutores, permitindo a circulação da corrente elétrica. E então, ó, vejamos que os resistores, que é um dos primeiros elementos, ele é um dispositivo elétrico com alta resistência elétrica, isto é, opõe-se fortemente à passagem de corrente elétrica. Resistência e corrente elétrica são inversamente proporcionais. Pela lei de Ohm, vocês podem observar isso, que resistência é a razão entre a diferença de potencial dividido pela corrente elétrica. Então, resistência e corrente elétrica são inversamente proporcionais. Essa imagenzinha, logo embaixo da definição de resistores, é a representação de um resistor em um circuito elétrico. É justamente dessa forma, ok? Geradores são elementos responsáveis por fornecer energia para os circuitos elétricos. Quando ligados os terminais de um gerador aos fios condutores de um circuito, forma-se uma diferença de potencial que promove a movimentação dos elétrons. Certo? Os geradores fornecem energia para os dispositivos, para o circuito elétrico. Veja que essa imagem mostra justamente como é a representação dos geradores. Tem um polo positivo e o polo negativo. Capacitores são utilizados para o armazenamento de cargas elétricas em um circuito. Eles também podem ser chamados de condensadores, os capacitores. Esses dispositivos são capazes de reter grandes quantidades de carga elétrica, liberando-as rapidamente quando solicitados. Essa imagem logo abaixo é a representação de um capacitor, certo? Receptores são dispositivos que transformam a energia elétrica presente em um circuito em outras formas de energia. Um exemplo seria a energia cinética, a energia térmica. O que difere, por exemplo, um receptor de um resistor é que o resistor transforma energia elétrica exclusivamente em calor, certo? E aí tem a representação de um receptor. Essa imagem que eu coloquei aqui para vocês é justamente de um circuito elétrico. Veja que os polos da pilha estão ligados, né, com a fiação. Esse circuito aqui é em série, essas duas lâmpadas estão em série, tem um interruptor que, quando ligado, né, vai ligar aí o circuito e as lâmpadas vão acender. Então, essa fiação deve estar de forma totalmente bem ligado com os polos, certo? Tem que estar bem ligado com os polos para poder o circuito ser ligado.
Então, visto aí a definição dos circuitos elétricos, para a lâmpada acender, certo? Ali nas situações da questão, nós temos 7 situações, né? E quer saber em qual delas a lâmpada acende. Então, é necessário que o conjunto feche um circuito elétrico. A pilha é o elemento do circuito que fornece a corrente, a fonte de energia, né? E para isso acontecer, é necessário que os terminais positivo e negativo estejam ligados pelo conjunto fio-lâmpada, como eu mostrei para vocês ali naquele esqueminha quando estava falando sobre circuitos elétricos. No caso da lâmpada, para ela acender, é preciso que a corrente passe por dentro, onde ocorre o processo de geração de luz. Para que isso ocorra, precisamos que a corrente passe pelos terminais elétricos da lâmpada, a base e a rosca lateral da lâmpada. Por último, temos o fio que serve como caminho para a corrente. Utilizaremos o fio para guiar a corrente da pilha até a lâmpada e da lâmpada até a pilha de novo, respeitando tudo que foi dito. Então, esse elo de ligação aí é importantíssimo e é observado nas alternativas 1, 3 e 7, certo? Que mostram montagens que respeitam os itens falados, essas questões aí que foram relevantes. Nós temos duas observações aqui. Olha. Os terminais elétricos da lâmpada é as partes metalizadas. E a observação 2, os itens 2 e 6 podem gerar uma dúvida inicial para vocês, mas observe com calma. Dá para ver que ambos não respeitam a ligação dos terminais, onde você tem, na situação 2, um fio que não está ligado diretamente no terminal da pilha, e na situação 6, um dos terminais da lâmpada não está ligado. Então, a resposta aí, letra D. 1, 3 e 7. São as que mostram montagem, que respeitam o que é necessário em um circuito elétrico. Maravilhosa essa questão do Enem 2014 sobre eletromagnetismo. Lembrando que esta aula, basicamente, todas as questões envolvem conteúdos de eletromagnetismo, certo? Este ramo da física de grande importância. Vamos à leitura da questão. O funcionamento dos geradores de usinas elétricas baseia-se no fenômeno da indução eletromagnética, descoberto por Michael Faraday, no século XIX. Pode-se observar esse fenômeno ao se movimentar um ímã e uma espira em sentidos opostos, com o módulo da velocidade igual a V, induzindo uma corrente elétrica de intensidade I, como ilustrado na figura. Então veja que o ímã e a espira estão em sentidos opostos. Então o vetor velocidade demonstra justamente isso. Lembrando que o ímã nós temos o polo norte e o polo sul. As linhas de campo magnético estão mostradas aí na questão, né? E justamente saindo do polo norte e adentrando aí a espira. É representado por B. A fim de se obter uma corrente com o mesmo sentido da apresentada na figura, utilizando os mesmos materiais, outra possibilidade é mover a espira para a letra A, esquerda, e o ímã para a direita com polaridade invertida. Letra B, direita e o ímã para a esquerda com polaridade invertida. Letra C, esquerda e o ímã para a esquerda com a mesma polaridade. Letra D, direita e manter o ímã em repouso com polaridade invertida. Ou letra E, esquerda e manter o ímã em repouso com a mesma polaridade. Então, observamos que ele quer saber o seguinte, olha, a fim de se obter uma corrente com o mesmo sentido da apresentada na figura, utilizando os mesmos materiais, outra possibilidade é mover a espira para. E aí, uma dessas situações aí é a correta. Vamos a alguns entendimentos aqui teóricos, certo? Para o entendimento dessa questão, que vai ser muito importante. Então, nós temos que saber o que são ímãs. São corpos que têm a propriedade de atrair o ferro ou algumas de suas ligas, mas se não o aço inox, ou de interagir entre si. O ímã também é definido como um objeto capaz de provocar um campo magnético à sua volta e pode ser natural ou artificial, né? Então, nós temos ímãs naturais e ímãs artificiais. Vejamos aqui que em um ímã nós temos o polo norte e o polo sul. O polo norte aqui representado em vermelho e o polo sul em azul.
Polos invertidos de ímãs se atraem. Polos opostos, certo? Se atraem. Já quando nós temos mesmo polo, eles vão se repelir. Quando eu tenho um sul com sul ou norte com norte, esses ímãs se repelem. Quando eu tenho um sul com o norte, os ímãs vão se atrair. Então, polos de nomes contrários se atraem e de mesmo nome se repelem. Aí vejam o seguinte, as linhas de campo magnético, elas saem do polo norte e entram no polo sul. Por isso que quando nós temos dois polos norte, essas linhas aí, ó, como estão saindo do polo norte, elas vão se opor e vão se repelir. Beleza? A lei de Faraday, que inclusive a questão falou, foi descoberta no século XIX, é muito importante também para o entendimento dessa questão. Então, ao variarmos o fluxo magnético que atravessa uma espira, é criada uma força eletromotriz induzida, que é esse Ezinho aí, que é dada pela taxa de variação de fluxo magnético em função do tempo. Então, nós chegamos a uma equação para se calcular essa força eletromotriz, que vai ser igual à variação do fluxo magnético dividido pela variação do tempo. Lembramos que aqui é negativo, porque, certo? O sinal negativo indica que o sentido da força eletromotriz induzida é em oposição à variação do fluxo magnético. Lembrando que o fluxo magnético, a variação de fluxo magnético, a unidade no SI é o Weber, o intervalo de tempo é o segundo, no SI, e a força eletromotriz, que é o Fem, a unidade é o volts. Então, 1 volt é igual a 1 Weber por 1 segundo. Então, essas unidades aí, nós verificando no Sistema Internacional de Unidades. A lei de Lenz vai ser fundamental aqui para responder a questão. O que é que ela nos diz, a lei de Lenz? O sentido da corrente é o oposto da variação do campo magnético que ele deu origem. Essa corrente, que é chamada de corrente induzida, vai ter sentido oposto ao da variação do campo magnético que lhe deu origem. Havendo uma diminuição do fluxo magnético, a corrente criada gerará um campo magnético de mesmo sentido do fluxo magnético da fonte. Outra observação importante em relação à lei de Lenz: havendo aumento, a corrente criada gerará um campo magnético oposto ao sentido do fluxo da fonte. Então, esta figura aqui mostra justamente isso, que é o sentido da corrente induzida. Quando aproximamos um ímã de uma espira em que o lado mais próximo é o polo norte, vai ser gerado nessa espira um polo norte, devido a essa corrente induzida. E aí, porque o sentido da corrente induzida ela é sempre de oposição. Então, se o ímã está se aproximando da espira, vai ser gerado um polo norte nessa espira para que se oponha ao sentido de aproximação do ímã. Agora, se eu estiver afastando esse ímã, vai ser gerado um polo sul. Porque como eu estou afastando, a corrente induzida, como é de oposição, ela vai criar um polo sul para atrair o norte. Então, na primeira situação, quando você aproxima o norte da espira, veja que o sentido da corrente aí induzida está no sentido anti-horário. Já quando eu estou afastando o ímã, o sentido aí é o sentido horário da corrente induzida. Então, a lei de Lenz está se referindo a essa corrente induzida que é criada em decorrência justamente da variação de fluxo magnético. Bem, gente, então, com essa parte teórica, nós podemos resolver aqui a questão. Então, a resolução é a seguinte, ó, de início temos um afastamento relativo entre a face norte do ímã e a espira. Para a lei de Lenz, a fim de se obter uma corrente com o mesmo sentido da apresentada na figura, uma possibilidade é aproximar a face sul do ímã à espira, movendo-a para a esquerda, e o ímã para a direita, com polaridade invertida em relação à inicial. Então, a resposta aí, letra A. Maravilhosa também esta questão do Enem 2017.
sobre eletromagnetismo. Vamos à leitura. Para demonstrar o processo de transformação de energia mecânica em elétrica, um estudante constrói um pequeno gerador utilizando um fio de cobre de diâmetro D enrolado em N espiras circulares de área A, dois ímãs que criam no espaço entre eles um campo magnético uniforme de intensidade B e um sistema de engrenagens que lhe permite girar as espiras em torno de um eixo com uma frequência F. Ao fazer o gerador funcionar, o estudante obteve uma tensão máxima V e uma corrente de curto-circuito E. Para dobrar o valor da tensão máxima V do gerador, mantendo constante o valor da corrente de curto I, o estudante deve dobrar o número de espiras, letra B, frequência de giro, letra C, intensidade do campo magnético, letra D, área das espiras ou E, diâmetro do fio. Então, nós vamos agora, na sequência, estudar aí fontes de campo magnético e aí essas situações dessas diferentes fontes. Como dito, é importante sabermos as fontes de campo magnético. Porém, a diferença entre campo elétrico e magnético é imprescindível aqui para o entendimento da questão. O campo elétrico, ele é observado tanto na carga em repouso como na carga em movimento. Toda e qualquer carga tem um campo elétrico, dependendo dela estar em repouso ou em movimento. No entanto, quando essa carga elétrica está em movimento, nós temos também campo magnético. Tanto campo elétrico quanto campo magnético. E esse campo magnético é o que vai nos interessar aqui para o entendimento dessa questão. Vejam o seguinte, quando o circuito está desligado, nós temos apenas campo elétrico. Quando eu ligo o circuito, nós temos campo elétrico e campo magnético. Essas duas imagens mostram justamente isso. E para calcular o campo magnético, que é um fio retilíneo e longo, nós utilizamos esta equação. Lembrando que o campo magnético é representado pela letrinha B em maiúsculo. E o módulo do campo magnético vai ser igual à razão do produto da permissividade magnética do meio, multiplicando a corrente elétrica, dividido por 2 vezes πr. Lembrando que esse R aí é o raio da circunferência desse campo magnético em torno do fio. E o campo magnético, nós podemos definir a direção e o sentido pela regrinha da mão direta. Certo? Pela regra da mão direita, nós definimos a direção e o sentido do campo magnético. E a permissividade magnética do meio, que é esse Uzinho aí, o zero, ele é uma constante e é igual a 4π vezes 10 a menos 17 teslas vezes metro por ampere. Certo? Esse Azinho aí é a unidade para a corrente elétrica, que é ampere. A unidade de campo magnético é o Tesla, é um T maiúsculo. Ok? Eram nestas fontes que eu queria chegar para vocês terem o entendimento da questão, dessas fontes de campo magnético. Em uma espira circular, em uma bobina chata. Então, em uma espira circular, o campo magnético ele é calculado pela mesma equação, praticamente, que utilizamos para calcular o campo magnético, que é um fio retilíneo e longo. A única diferença é que nós não temos ali o P. O campo magnético vai ser igual ao produto da permissividade magnética vezes a corrente dividido por 2R. Não tem o π como para calcular o campo magnético em um fio retilíneo e longo. Isso em uma espira. O sentido também vai ser determinado pela regra da mão direita. Já em uma bobina chata, nós temos aí várias espiras enroladas nessa bobina, que é justamente o que a questão nos diz. E aí, quanto mais enrolamentos de espiras nós tivermos nessa bobina, esse quantitativo vai multiplicar o valor do campo. Então, para se calcular o módulo do campo magnético em uma bobina chata, nós precisamos saber o número de espiras enroladas nessa bobina, que é esse Nzinho. E aí vai multiplicar a permissividade magnética vezes a corrente e será dividido por 2R. O sentido e direção desse campo magnético também vai ser determinado pela regra da mão direita. Então é importante sabermos que se nós quisermos aumentar esse campo magnético, nós temos que aumentar
o número de espiras. Quanto maior esse Nzinho, maior vai ser o campo magnético. Uma outra fonte de campo magnético importante é o solenoide. Veja que nós temos aí várias espiras enroladas em um solenoide ligado a uma fonte de energia, uma bateria. Vejam, olha, que as linhas de campo magnético sempre saem do norte e entram aí no sul, como nós podemos observar na imagem aí ao lado do solenoide. E nós temos aqui uma pilha que está ligando também uma espécie de bobina com várias espiras enroladas. Então, para se calcular o campo magnético que é um solenoide, nós vamos fazer o produto da permissividade magnética do meio, multiplicando a corrente elétrica, multiplicando N, que é o número de enrolamentos desse solenoide, o número de espiras enroladas, que é dividido pelo comprimento desse solenoide, que é justamente esse L em maiúsculo. E o sentido do campo magnético também vai ser determinado pela regra da mão direita. Então, essas 4 fontes de campo magnético, e saber como calcular essas fontes é importante para vocês saberem. E para responder a questão, a situação do campo magnético em uma bobina chata é o que nos vai dar caminho para responder essa questão. Sabendo essas fontes de campo magnético, ficou mais fácil resolver aqui a questão. Então vamos à resolução. Para variar o fluxo magnético no interior da associação de espiras, podemos mudar o valor do campo magnético, da área, do ângulo de giro ou o número de espiras. Como a questão pedia o dobro da diferença de potencial induzida, sem mudar a corrente do curto-circuito, além de dobrarmos o fluxo, devemos dobrar também a resistência do material. Isso pode acontecer através da mudança do material do comprimento ou da área da seção do fio. A única opção que satisfaz as duas condições ao mesmo tempo é dobrar o número de espiras, o que dobra a DDP e a resistência do material ao mesmo tempo, o que mantém a corrente inalterada. Então, a resposta aí, letra A. Então, dobrando o número de espiras. Ok? A última questão da videoaula de hoje vem do Enem 2018, também sobre eletromagnetismo. Esta videoaula, basicamente, toda envolvendo conteúdo de eletromagnetismo, que é um conteúdo bem extenso e importante dentro da física. Vamos à leitura da questão. A tecnologia de comunicação da etiqueta RFID, chamada de etiqueta inteligente, é usada há anos para rastrear gado, vagões de trem, bagagem aérea e carros nos pedágios. Um modelo mais barato dessas etiquetas pode funcionar sem baterias, que é constituído por 3 componentes: um microprocessador de silício, uma bobina de metal feita de cobre ou de alumínio, que é enrolada em um padrão circular, e um encapsulador, que é um material de vidro ou polímero envolvendo o microprocessador e a bobina. Na presença de um campo de radiofrequência gerado pelo leitor, a etiqueta transmite sinais. A distância de leitura é determinada pelo tamanho da bobina e pela potência da onda de rádio emitida pelo leitor. A etiqueta funciona sem pilhas porque o campo, letra A, o campo elétrico da onda de rádio agita elétrons da bobina. Letra B, o campo elétrico da onda de rádio cria uma tensão na bobina. Letra C, o campo magnético da onda de rádio induz corrente na bobina. Letra D, o campo magnético da onda de rádio aquece os fios da bobina. Ou o campo magnético da onda de rádio diminui a ressonância no interior da bobina. Então, a leitura aqui da questão é muito importante ter atenção. Toda e qualquer questão do Enem, independentemente da área, ok? Vamos aqui para a resolução da questão. Ficou mais fácil responder até pelo que nós já temos de conhecimento teórico nesta videoaula de hoje. A resposta da questão aqui vai envolver 2 leis importantes, que é a lei de Faraday e a de Lenz.
A lei de Faraday trata do fluxo magnético, né? Da variação do fluxo magnético em relação ao tempo. E a lei de Lenz da indução de uma corrente elétrica induzida devido a uma variação de fluxo magnético. Então, vamos à resolução. Com a bobina posicionada em um campo magnético variável, há indução de uma corrente elétrica. Lei de Faraday-Lenz. O que aciona a transmissão de sinais. Então, a resposta é a letra C. Bem, esta foi a videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Sugestões para novas videoaulas, pode escrever lá nos comentários, certo? Dos vídeos, que aí eu estarei analisando e respondendo, assim como as perguntas, tá ok? Não deixe de compartilhar esse material com quem está precisando, está se preparando para o Enem. E foco, pessoal. Força, foco e fé. Sempre eu gosto de utilizar essas 3 palavrinhas. Força, foco e fé. Então, boa sorte aí para vocês nos estudos e até a próxima aula.